Existe aula, existe aulão, existe revisão e existe missão de véspera objetivo. Even with time in my hands, I learned to move in a rush. Heard the kingdom wasn't need a saving. Brought some warriors in for the clutch. I got Layla encased in my grasp. They ain't gon' heal through those bruises and cuts. Can't get too caught in the past. I fight through the scars when I'm marking the map. Faced with the odds, the guards, the demons, and still put them all in their backs. I only run with immortals. We got a type of fight that ain't gon' never get old. E agora chegou a vez de quebrar tudo em João Pessoa, Paraíba. Está chegando a maior missão da história do Brasil com foco na PMPB. Dia 28 de outubro, em João Pessoa. Ingressos de primeiro lote esgotando. Salve, salve amante da língua portuguesa, você concurseira imparável que se liga aqui ao vivo diretamente do canal do YouTube do Objetivo Concursos. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro e nós vamos juntos neste momento resolver aqui algumas questões, sobretudo a última prova realizada pela banca IBFC. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar da Paraíba não pode perder a oportunidade de resolver comigo aqui muitas questões, obviamente. Vamos tratar aqui acerca da última prova que foi realizada pela sua banca, pelo seu examinador. Então nós temos que conhecer pontos específicos aqui do edital que com certeza serão revisados, porque o examinador da IBFC ele tende muito a se repetir. Nós vamos visualizar isso aqui na resolução da nossa provinha, certo? Das nossas questões. Você que vai fazer esse super concurso necessita de um material ou necessita de uma revisão que seja objetiva, que traga você para o jogo, que te entregue aquilo que realmente vai cair na sua prova. Por isso, nós montamos a nossa MRV para a Polícia Militar da Paraíba, certo? Aqui está o QR Code aparecendo na sua tela, aqui está o nosso valor promocional. Salvo engano, já estamos entrando no nosso terceiro lote. Por 10 vezes de R$ 14,70, você vai adquirir aqui o seu ingresso para a nossa MRV, certo? Nossa mega revisão de véspera ou nossa missão PMPB. Então não perca essa oportunidade. Aqui está a tarjetinha, aqui está o nosso QR Code. Se você vai fazer esta prova, tenha plena consciência de que os principais pontos que serão abordados na sua prova estarão contidos na nossa mega revisão de véspera. Perfeito? Faz sentido para você? Então escaneie o QR Code, vem fazer parte da tribo Objetivo Concursos você também. Venha garantir sua aprovação, aqueles pontos finais ali específicos do seu edital estarão contidos com certeza nesta nossa MRV. Massa? Marcelo, tranquilo. Vamos começar então a resolução das nossas questões. Vamos começar então aquilo que realmente importa a você. Venha comigo, Nós temos primeiramente um texto que eu vou colocar aí na sua tela. Veja comigo. Nós temos um texto que trata do seguinte, A Patagônia. Este é o título do nosso texto, certo? Certo. Aí está o texto. Mas nós não vamos fazer a leitura do texto agora. Nós vamos logo para cá. Vamos logo ao comando, certo? Vamos ganhar tempo, primeiramente analisando o comando da sentença. O comando diz assim: de acordo com a leitura, assinale a alternativa incorreta. Beleza, Marcelo, eu quero a alternativa incorreta. Ok. Uma questão típica de compreensão textual. Só isso, só isso. Eu tenho que compreender o texto. Compreendendo o texto, já consigo resolver esta questãozinha. Vamos voltar para o texto, vamos fazer a leitura lá. Volta comigo. Primeira questão, questão de interpretação / compreensão textual. A Patagônia, localizada majoritariamente,
Já vamos grifar aqui uma palavra importante, majoritariamente. O que é majoritariamente, Marcelo? É na maior parte, a sua maior parte. Localizado majoritariamente, ou seja, a maior parte desta localização na Argentina, a Patagônia é um território de 1.043.000 quilômetros quadrados no continente sul-americano, com uma pequena extensão além da fronteira com o Chile. Beleza, além da fronteira com o Chile. Então é como se eu dissesse assim, ó, aqui está a Patagônia, massa, ó. Aqui está ali uma subdivisão. Um pequeno pedaço pertence ao Chile, ó, um pequeno pedaço pertence ao Chile, e a maior parte, ó, majoritariamente, pertence à Argentina. Beleza? Show! A Cordilheira dos Andes delimita a fronteira, ou seja, o que faz com que se tenha a fronteira bem aqui, ó, entre Chile e Argentina, é a chamada Cordilheira dos Andes, certo? Cordilheira dos Andes. Massa, Marcelo, ela delimita a fronteira entre os dois países e ambos os lados possuem atrações incríveis. A Cordilheira dos Andes faz com que se tenha, né, essa divisão dos dois países e ambos os lados possuem atrações, ó, incríveis. Com paisagens que parecem pinturas com glaciares, rios de cores surpreendentes, lagoas, picos nevados e também estepes áridas, sem contar com a presença de diversos animais, como os adoráveis e simpáticos guanacos. Ok, Marcelo, uma espécie de lhama que vivem na região, os pinguins, lobos marinhos e as aves peculiares. Show de bola! Os pinguins, lobos marinhos e aves peculiares, para deixar claro, a Patagônia é um espetáculo que aquece a alma de um viajante. Ok, vamos aqui ao texto. De acordo com esse texto, ele fala: assinale a alternativa incorreta. O item A diz assim, ó, a Patagônia fica localizada na Argentina e no Chile. Ó, a Patagônia fica localizada na Argentina e no Chile. Perfeito, Marcelo. O primeiro parágrafo afirma justamente isso, ó. Localizada majoritariamente na Argentina, a Patagônia é um território. Se ele disse majoritariamente, é a maior parte, não é todo. Então, se a maior parte fica na Argentina, a outra parte, obviamente, só deve ficar no outro país. No outro país, o país este que faz fronteira. No caso, o Chile, beleza? Então, fica localizado na Argentina e no Chile? Sim. Ah, Marcelo, vou marcar o item A, meu gabarito. Não, não faça isso. Ele quer a incorreta. Letra B. Entre a Argentina e o Chile, fica a Cordilheira dos Andes. Ok. Entre a Argentina e o Chile, se localiza a Cordilheira dos Andes. Marcelo, como é que eu sei disso? Lembra? Ó, a Cordilheira dos Andes é o que marca o quê? É o que marca a fronteira entre Chile e Argentina. Então, isso aqui também é verdadeiro. Não é o que eu quero. Continuando. Letra C. Tanto a parte do Chile quanto a parte da Argentina possuem atrações incríveis. Ok, salvo engano, terceira linha, né? Afirma isso. Letra D. Na Patagônia encontram-se guanacos, ok, pinguins, show de bola, e lobos marinhos, etc., dentre outros, não é isso? Verdadeiro. E por fim a letra E, que deve ser o nosso gabarito, né? Somente na pequena extensão do Chile encontram-se aves peculiares. Calma aí, vamos voltar lá, ó. Bem aqui ele diz, ó, a partir deste períodozinho que aqui está disposto, ó, deste pontinho. Sem contar com a presença de diversos animais. Ok, diversos animais estes que estão na cordilheira, né? Como adoráveis e simpáticos guanacos, uma espécie de lhama que vive na região, os pinguins, os lobos marinhos e as aves peculiares, certo? Ele diz que somente na extensão do Chile que se encontram esses seres. Não, se encontram na Cordilheira dos Andes. A cordilheira faz ali a fronteira, marca a fronteira, a subdivisão. Então, esta não é uma assertiva verdadeira, ok? Até porque ele fala lá no início do parágrafo, ó, do segundo parágrafo, entre os dois países, ambos os lados possuem atrações incríveis. Como? Aí ele começa a citar. Ambos os lados possuem as mesmas perspectivas, beleza? Item E na questãozinha de número 1. Vamos para a questão de número 2, que diz assim. De acordo com o texto, assinale as afirmativas abaixo e dê valor verdadeiro ou falso. Massa? Massa. A primeira sentença diz assim, ó.
entre os dois países e ambos os lados. Ele diz que ambos retoma dois países. Próxima sentença. E também estepes áridas. Ele diz que áridas retoma estepes. Ok. Próxima. Com paisagens que parecem pinturas. Ele diz que o que? Retoma paisagens. E por fim, a última sentença. Guanacos, uma espécie de lhama que vivem na região. Ele diz que o que? Retoma guanacos, uma espécie de lhama. Perfeito? Show de bola, Marcelo. O que é isso aqui? Isso aqui é retomada textual. Retomada, ok? Note, perceba que o nosso examinador não é de perguntar se o termo é anafórico, se o termo é catafórico ou se o termo é deítico. Normalmente o que ele faz é grifa o termo respectivo e solicita que você faça ali a remissão. Veja, ele vai pedir para que você analise. Olha, o termo X retoma o termo Y. O termo A retoma o termo B e assim sucessivamente. O que é que eu preciso ter em mente para conseguir acertar esse tipo de situação? Você precisa guardar, primeiramente, que quem tem a função de retomada essencialmente é o pronome. Então, os pronomes indicarão essa sistemática de retomada. Como regra, nós temos que os pronomes serão termos de retomada. Você vai perceber aqui que em algumas questões, e este é um exemplo, o examinador coloca um adjetivo querendo fazer com que esse adjetivo retome um termo anterior. Você vai dizer que isso está incorreto. Porque quem é que retoma? O pronome. Como regra, retomada de termos se dá por meio de pronome. Beleza? Então vê comigo nessa nossa sentença. Aí ele continua, né? Com a análise nós podemos começar aqui pela primeira sentença que diz assim, entre os dois países e ambos o quê? Ambos os dois países, Ele diz que ambos retoma dois países. Isso aqui é verdadeiro, Verdadeiro. Esse termo ambos está retomando a expressão os dois países. Aí a próxima sentença. E também estepes áridas. Meu aluno, ambos é um pronome, não é verdade? Sim, ambos é um pronome. Ok. Beleza. Pode retomar? Pode. Ele é pronome. Mas e a palavra áridas? Lembra do bizu que eu te disse? Olha, em algumas situações, o examinador vai pegar um adjetivo e vai dizer que este adjetivo faz retomada. O que é que você vai dizer? Que isso aqui é falso, Também estepes áridas. Áridas são características das estepes, né? Então, áridas retoma estepes? Não. Isso aqui é falso, Isso é um adjetivo, certo? Não há retomada aqui. Então, tá falso. Próxima. Com paisagens que, Esse que é um pronome? Sim, as quais, né? Um pronome relativo. Todo pronome relativo é anafórico. Deve retomar alguém. Veja que esse que retoma as paisagens, Com paisagens que parecem pintura. As paisagens parecem pintura. Esse que retoma a palavra paisagens. O que retoma paisagens? Verdadeiro, Então já fico com o Vzinho aqui também. Próxima sentença. Guanacos, uma espécie de lhama que vivem na região. Note, esse que, ele é também um pronome relativo. Por que, Marcelo? Substitui, coloca o qual a qual, Ou os quais as quais. Guanacos, uma espécie de lhama, as quais vivem na região. Ok, Marcelo, ok. Show de bola. Massa, perfeito. Então isso aqui é um pronome relativo também. É um pronome relativo. Todo relativo é anafórico, ele retoma o termo anterior. Ele diz que o quê? Retoma guanacos, uma espécie de lhama. Show de bola, isso aqui também é verdadeiro. Massa. Então ficamos com a seguinte sentença, Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Item A de andorinha é o nosso gabarito, beleza? Item A aqui na sentença, ou melhor, na questão de número 2. Vamos tocar o barco, vamos para a questão de número 3, que é uma questãozinha boa também. Veja comigo, Que cobrança é essa? Que ponto é este do edital, Marcelo? Vou voltar lá para 2, Na 1 foi compreensão e interpretação de texto. Está no seu edital, foi cobrado aqui pelo nosso examinador na nossa última prova. Marcelo, que prova foi essa? Foi uma prova para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ocorreu, acredito que há 2 semanas, no máximo, né? E essa segunda questão, Marcelo, essa segunda questão é uma questão que cobra retomada, termos associados à retomada, né? Anafóricos, catafóricos, deíticos, referenciação textual. Está também no seu edital. Terceira questão. Uma terceira questão vai cobrar o quê? Conhecimento vocabular.
Vai cobrar a relação de conhecimento vocabular. Diz assim, no texto acima, o trecho, os pinguins, lobos marinhos e aves peculiares, a palavra sublinhada pode ser substituída por, veja que a palavra é a palavra peculiares. Ok, o que é peculiar, Marcelo? Peculiar é aquilo que é próprio de alguém. Ó, é aquilo que é próprio, é dele, certo? É próprio, é dele. Quando eu digo assim para você, ó, o meu colega de trabalho tem situações ou tem ações, o meu colega de trabalho tem ações peculiares ou tem gostos peculiares. O que são peculiares? São próprios, certo? São típicos, ok? Estão relacionados a ele, certo? A letra A diz assim, ó, de voo rasteiro. Não, peculiar não é algo de voo rasteiro. Públicas e comuns. Não, comum não é peculiar. Peculiar, na verdade, seria um antônimo daquilo que é comum, certo? Com penugens diferenciadas. Não, veja que todos esses termos aqui, ó, eles estão relacionados ao termo aves, né? Ó. Se você não sabe o que é peculiar, você diz, ó, peculiar é com penugem diferenciada. Peculiar é algo comum ou é de voo rasteiro, certo? Mas não, peculiar é algo próprio, típico. Na letra D diz, estrangeiras, viajantes, não, nada a ver, ó. Ficamos então com a letra E, que é o nosso gabarito. Peculiar é algo típico, é algo único, é algo próprio, beleza? Gabarito letra E na questãozinha de número 3. Vem na 4. Quarta questão vai nos dizer o seguinte, Marcelo, terceira questão tratou acerca de conhecimento vocabular. E a quarta? A quarta é a cobrança de sentenças e palavras em determinados contextos, né? Uma palavra em determinado contexto. Veja comigo, ó. Baseado no texto, assinale a alternativa que melhor substitui a expressão sublinhada. A expressão é sem, tá lá. Sem contar com a presença de diversos animais. Veja aqui, sem contar com a presença de diversos animais. Como é que funciona aqui esta questãozinha? E eu peço que você olhe para mim neste momento. Veja, se eu digo assim para você, ó, naquela festa haverá dança, haverá encontro entre casais e, sem contar, a presença de um grande cantor. E, sem contar, a presença de um grande cantor. Quando eu digo sem contar, qual que é a expressão que aí está? Quando se afirma sem contar. Sem contar aí não indica ausência. Sem contar aí, veja, é um sem, que normalmente vai indicar ausência, certo? Certo. Mas neste contexto, a palavra sem, ela ganha uma nova perspectiva, que é uma perspectiva de acréscimo, diferentemente do termo original. Por exemplo, se eu dissesse assim a você, ó, cara, eu estou sem noção sobre a matéria. Tenho nenhuma noção, estou sem noção. Veja que esse sem aí, que é a mesma expressão, neste contexto, indica ausência. Agora, quando eu digo, cara, vai ter isso, isso e isso, sem contar com isso. Veja, este sem é um acréscimo, é um ir além. Vamos lá? Vamos para o nosso texto? Vamos para o nosso contexto? Aí ele diz, ó, sem contar com a presença de diversos animais. Beleza? Sem contar, ou seja, além disso, é uma soma, é um acréscimo, é uma fortificação. Belezinha? Tranquilo, Marcelo. Assim sendo, ó, a letra A diz, além da presença de diversos animais. Note, além da, indica esse acréscimo ou não? Sim, indica. É o que eu quero. Deixa a letra A aí, ó. A letra B diz, não podemos falar da. Não podemos falar da, não. Além de, mas não podemos falar da, não é o mesmo contexto. Letra C, ainda sem poder contar. Não, ainda sem poder contar não tem a mesma perspectiva. Veja, o que eu estou dando é um acréscimo. Sem poder falar sobre, também não, ó. E por fim, não lembramos de falar da. Também nada a ver com a nossa sentença. O nosso gabarito indica acréscimo, portanto, letra A. Além da presença de diversos animais. Veja que a expressão sem, note, sem, que aí está, ela pode indicar um acréscimo, beleza? Ou pode indicar uma ausência, tranquilo? A depender do contexto. E foi isso que o examinador cobrou. Massa? Vamos à nossa próxima questão, questãozinha de número 5, uma questão que vai cobrar, ó, a crase.
Assinale a alternativa que preencha corretamente e, correta e respectivamente, as lacunas em relação ao uso ou não da crase. Vamos lá. Espacinho, né? À noite, fomos à confraternização e voltamos a pé. Marcelo, tranquilo. As questões da EBFC, questões voltadas ao uso de crase, normalmente são questões tranquilas, tá? O que é que eu preciso ter em mente? Acerca de que eu preciso me lembrar? Eu preciso me lembrar o primeiro, as locuções adverbiais. Locuções adverbiais femininas. Locuções adverbiais femininas. Locuções adverbiais femininas me dão o uso da crase, ó, obrigatório. Marcelo, quais são os exemplos aí que podemos citar de locuções adverbiais de núcleo feminino, locuções adverbiais femininas? À esquerda, ó. À esquerda. À esquerda. Vire à esquerda, certo? À direita. À direita. À direita. Certo? Ok, Marcelo. À noite, à tarde. Show de bola. À noite, à tarde e por aí vai. São locuções adverbiais de núcleo feminino. Tranquilo? Perfeito. Cuidado, porque se eu dissesse assim para você, ó, à noite é bela. À noite é bela. Isso não é a mesma representação de à noite, ela é bela. À noite, ela é bela. Note comigo, no exemplo de cima, não há crase. Por quê, Marcelo? Porque, veja, quem ou o que é bela? À noite. À noite é o meu sujeito. Você sabe, o sujeito não pode ter preposição. Ok. No exemplo de baixo, quem ou o que é bela? Ela. Ela que representa o meu sujeito. Veja que no exemplo de cima, o sujeito, ó, é o termo noite. A expressão de baixo, à noite, é uma locução adverbial. Sim, de tempo, ó. Certo? É uma locução adverbial de tempo. Ok. Como o núcleo dessa locução adverbial é uma palavra feminina, a crase ela se torna obrigatória. Perfeito? Então, à noite, ela é bela, indicando o tempo. A pergunta é, naquele exemplo que ele está, à noite, representa o quê? Olha a vírgula que vem depois, ó. À noite. Quando? À noite. Fomos à confraternização. Então, ó, tem crase, ó. À noite. Beleza? Perfeito. Fomos à confraternização. Veja, crase é fruto de regência. Quem vai, vai a. Então, a preposição aqui existe, ó. Mas eu só preciso saber se há um acréscimo de a que antecede a palavra confraternização. O que é que eu vou fazer, Marcelo? Pega o termo confraternização e transforma em sujeito de uma oração. Por exemplo, confraternização é boa. Fica bom falar isso? Fica não. Mas e se eu dissesse assim, ó, a confraternização é boa? Ficaria melhor, não ficaria? Ficaria. O que prova que aqui necessariamente tem que haver um artigo. Ó. Contração de artigo com preposição ou preposição com artigo me dá o a com crase. Então aqui, ó, a com crase também. Beleza? Perfeito. E por fim, mas não menos importante, a última sentença que diz assim, ó, voltamos a pé. Veja que a pé indica o modo, né? Não? Sim, então é uma locução adverbial. Só que veja que pé é uma palavra masculina. É uma palavra masculina. É uma locução adverbial de núcleo masculino. Eu posso ter crase? Não. Locuções adverbiais que recebem crase são as locuções adverbiais femininas. Então ficamos assim. Crase, crase, não crase. Letra A, nós podemos já descartar, né? Crase, crase, não crase. Letra B é o nosso gabarito. Show de bola? Letra B na questão de número 5. Vamos tocar o barco, vamos para a questão de número 6, que diz assim, ó. Em relação à concordância, assinar a alternativa incorreta. Show! Eu quero a alternativa incorreta. Cara, se você puder, leve para sua prova estes carinhas que eu vou listar aqui para ti, beleza? Que são o que, Marcelo? São verbos especiais que a banca gosta de cobrar. O primeiro deles é o verbo haver, certo? É o verbo haver. O verbo haver, ele pode assumir aqui 4 significações e dentro destas 4 significações,
o verbo haver ele será impessoal. Veja comigo, note, o verbo haver sendo utilizado no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ou ainda no sentido de tempo transcorrido, certo? No sentido de tempo transcorrido, então vamos anotar, verbo haver no sentido de existir, no sentido de ocorrer e no sentido de acontecer, e ainda dando uma relação de tempo passado, ou seja, tempo transcorrido, ele vai ser o que, Marcelo? O verbo haver assumindo uma dessas vertentes, vem o verdinho, vai ser verbo impessoal, verbo impessoal, certo? Impessoal. Show de bola, Marcelo, é o chamado verbo impessoal. O que é que acontece se ele é o verbo impessoal? Ora, a minha oração não possui sujeito, certo? Quem teoricamente seria o sujeito é, na verdade, o meu objeto direto. Isso implica o seguinte: dentro desta construção, eu não vou fazer ou não vou ter a relação de concordância, certo? Não vai existir relação de concordância na construção do verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer ou ainda se eu tiver a ideia de tempo transcorrido. Além disso, você vai guardar aí, vamos fazer um puxadinho para cá, você vai guardar aí também no seu coração que no sentido de tempo transcorrido, eu tenho como verbo impessoal também o verbo fazer, Quando eu tiver o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, ele, de igual modo, será um verbo chamado de verbo impessoal, beleza? Verbo impessoal. Só recapitulando, verbos impessoais, haver e fazer, são os principais. Haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ou ainda com a indicação de tempo transcorrido. Lembrando, são verbos impessoais. Além disso, o fazer no sentido de tempo transcorrido também recebe a mesma classificação de verbo impessoal. Show? Bacana! Sendo assim, vamos para a resolução da nossa questãozinha. A letra A diz, há menos pessoas na sala. Quem ou o que há? Menos pessoas na sala. Eu posso chamar isso aqui de sujeito, Marcelo? Posso não, jamais. Você sabe que esse verbo haver está sozinho. Em estando só, ele é um verbo transitivo direto que não aceita sujeito, mas sim tem como construção que teoricamente seria o sujeito o objeto direto. Beleza? Note que eu não disse hão menos pessoas. Não, há menos pessoas. Apesar de menos pessoas estar no plural, não sendo o meu sujeito, eu não tenho a minha relação de concordância. Isso aqui tá certo? Tá certo, mas eu não quero o correto, eu quero a incorreta. Letra B. Então, vou fazer assim, vou riscar aqui, A letra B diz assim, envio anexa à planilha. Note que a expressão aqui, a expressão mais importante é a expressão anexa ou anexo, né? Eu quero que você guarde anexo ou anexa, anexo, nada mais é que um adjetivo, certo? Adjetivo, correto? Correto. Por quê? Porque a nossa tendência, certo? A nossa tendência é colocar a palavra anexo ou anexa como advérbio de modo. Por exemplo, envio em anexo o trabalho, cuidado. Por quê, Marcelo? Porque anexo é uma expressão que é adjetivo e não advérbio, ok? Em sendo adjetivo, ele vai ter de fazer a concordância nominal com o substantivo. Aqui ele faz remissão. Note que envio a planilha, planilha é o meu substantivo, e esse substantivo dá aqui a obrigatoriedade de concordância nominal para o meu adjetivo anexa. Adjetivo, beleza? Envio anexa à planilha. Marcelo, se fossem as planilhas, envio anexas às planilhas. E se fosse o trabalho, envio anexo o trabalho. Massa? Tá tudo ok, mas eu não quero a alternativa correta, eu quero a incorreta. Letra C. Fazem 2 meses que viajamos. Opa, já coloca a orelha em pé, porque aqui é o verbo fazer. Quem ou o que fazem? 2 meses. Teoricamente seria o sujeito, mas o meu colega já sabe que o que é sujeito no verbo pessoal, no impessoal, na verdade, é só o objeto direto.
ok? Ok, e não há relação de concordância, são chamados verbos impessoais. Então, a forma adequada é faz. Faz 2 meses que viajamos. Como eu quero a incorreta, o meu item, gabarito letra C. Letra D, existem verdades. Quem ou o que existem? Verdades. Ah, aqui é o meu sujeito de fato, Marcelo, porque existir, aqui ó, é o meu verbo. Tranquilo? Sim, é o meu verbo. Note que aqui eu tenho a concordância ó, entre verdades e o meu verbo. Show? Show. Marcelo, mas é o verbo existir. Perfeito. Quem é impessoal é o verbo haver no sentido de existir. O verbo existir é sempre pessoal. Então tá ok também, mas não me serve porque eu queria incorreto e já encontrei. Letra D, houve muitos acidentes, correto, eu não posso dizer houveram muitos acidentes, porque o verbo haver é impessoal, você já sabe, no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ou de tempo transcorrido. Aqui está no sentido de acontecer, né? Aconteceram muitos acidentes, correto? Ok, Marcelo, ok, muitos acidentes aqui é o meu objeto direto e esse verbo é um verbo transitivo direto. Tá tudo ok nessa perspectiva também, portanto, meu gabarito é a letra C de casa na questãozinha de número 6, beleza? Questão de número 6, letra C de casa. Vamos à nossa próxima questão posterior, é a questão de número 7, que diz assim, ó. Analise o quadrinho abaixo para responder às questões de 7 ao e 8. As questões de número 7 e 8, beleza? Vamos lá, temos aqui 2 lesminhas conversando. A primeira fala assim, ó. Vamos massacrá-los. Aí o outro vai e diz, vamos. Aí, no próximo espacinho, né, no próximo quadrinho, diz assim, ó, vamos arrasar eles. Aí a outra lesma vai e fala, vamos. Aí o que já havia reproduzido a fala, né, diz o seguinte, ó, o posterior, na verdade, né, diz o seguinte, ó, mas antes vamos concordar o pronome. Ok, legal, né? Vamos concordar o pronome. Qual que é o bizu aqui, Marcelo? Ó, ele diz assim, ó, vamos arrasar eles. Ok, vamos arrasar eles, né? Vamos arrasar eles. Qual que é o problema dessa sentença, Marcelo? Qual que é o problema de concordar o pronome aí? Seguinte, o pronome eles que aí está é um chamado pronome pessoal do caso reto. É um pronome pessoal reto. O termo eles, sendo o pronome pessoal do caso reto, ele só assume uma única função. Que função é esta? A função de sujeito, tá bom? Então, sabemos aqui que este termo só pode assumir a função de sujeito. Se é pronome pessoal do caso reto, só assume a função de sujeito. Massa. Na sentença, na oração, o que é que eu tenho? Arrasar eles. Quem arrasa é um verbo transitivo direto. Ó. Quem arrasa alguém. Ó. Arrasa eles. Veja que o termo ele está funcionando como objeto direto. A gramática diz, olha, eles, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas, não podem funcionar como objeto. Então, somente funcionarão como sujeito. Esta é a regra. Os termos dos pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito. Para sair, então, deste probleminha, a gramática vai nos dar os chamados pronomes oblíquos, ok? A gramática nos entrega os chamados pronomes oblíquos. Ó, pronomes oblíquos. Ok? Ok, Marcelo. E qual que é o bizu, então, em relação aos pronomes oblíquos? Os pronomes oblíquos, o e a, e seu plural, né, respectivo, os e as, e o pronome oblíquo lhe ou lhes e suas respectivas anotações. O pronome oblíquo o e a funcionará como o chamado objeto direto, ó, objeto direto. O pronome lhe ou lhes funcionará como um objeto indireto. Tranquilo? Tranquilo. Então veja na sentença, ó. Veja que dentro da minha construção da sentença, eu tive vamos arrasar eles. Quem arrasa, arrasa alguém, ó. Arrasa algo, arrasa alguém. Esse cara funciona como objeto. Show! Se ele funciona como objeto, qual que é o pronome? O ou a. Note, eu vou arrasar eles. A representação é masculina, plural. Então, a forma que eu vou utilizar é o os, ó, certo? Belezinha? Então, existem duas sistemáticas aqui para tratar. Vamos os arrasar. Então, a construção poderia ser ó, adequada. Vamos
os arrasar, certo? Com uma pulga atrás da orelha aqui para este arrasar. Ou vamos arrasar. Aí eu vou colocar o pronome aqui, ó, os. Beleza? Beleza. Note que se eu for colocar o meu pronome no final do meu verbo que está no infinitivo, ou seja, terminação R, o que é que vai acontecer? Este meu R, essa desinência, ela vai embora. Ok, Marcelo. E no lugar deste termo, eu vou acrescentar o L mais o pronome. Como é que vai ficar, então? A forma adequada. Ficaria assim, ó. Vamos, do ponto de vista da norma padrão. Arrasá-los. Show de bola. Outra mudança vai acontecer. Marcelo, é muita informação. Perfeito, eu tenho consciência disso. Vamos arrasá-los. Note que arrasar, agora, a sílaba tônica passa a ser aqui, ó. Certo? Passa, então, essa palavra a ser uma oxítona. Em sendo oxítona, ela ganha a acentuação aqui, ó, por terminar em A. Perfeito? Então, ficaria vamos arrasá-los. Certo? Certo. Porque aqui na primeira expressão, eu disse que surgiria uma pulguinha atrás da orelha em vamos os arrasar. Porque grande parte dos gramáticos defende ou defendem que este os deve vir obrigatoriamente após o infinitivo, que é o caso de arrasar. Perfeito? Esse os deve vir após o infinitivo. Não foi o que a banca cobrou, a banca não quis confusão, tanto é que ela colocou apenas uma sentença. Vamos então na construção? Bora! O último quadrinho diz, mas antes vamos acertar o pronome. Porque o certo deveria ter aqui aspas, né? Eu defendo que aqui devam existir aspas, certo? Porque o certo nada, cara. Isso é o certo de acordo com a gramática normativa, ok? Mas vamos lá. Vamos arrasar, ou massacrar, né? Vamos massacrar eles. Não, o verbo massacrar tá ok, ó. Ficou vamos massacrá-los. Então, ó, errado. Massacrá-los estaria adequado. Massacrar eles está inadequado, certo? E nem é esse pronome que a gente tem que concordar. É o pronome da segunda sentença. Vamos arrasar eles. Não, já vimos que não, ó. Já vimos que não. Vamos arrasá-los. Perfeito, ó. Letra C é o nosso gabarito, certo? Vamos os massacrar. Veja, o termo massacrar já está ok, não tem por que concordar. Vamos os arrasar. De fato ele colocou o arrasar aqui também, né? Ó. De fato ele quis confusão. Eu não havia visualizado e de fato ele colocou vamos os arrasar. Marcelo, analisando então, dentro dos dois parâmetros, qual que vai ser o nosso gabarito? Vai ser a letra C. Por quê, Marcelo? Porque a maior parte da gramática, ou os gramáticos, defende ou defendem essa forma aqui, tá? Se você for preferir em uma prova objetiva e o examinador cobrou, né? Prefira utilizar o pronome após o infinitivo, certo? E eu ainda vou além. A gramática defende que esta forma que está, né? Esta forma infinitiva que aí aparece, vai ser uma forma em que o pronome deve segui-la obrigatoriamente, ainda que exista fator de próclise. Então, ainda que exista um fator de próclise, eu devo utilizar o pronome depois do verbo no infinitivo. Beleza? Tranquilo? Por isso, nosso gabarito é a letra C. Massa? Vamos lá, vamos continuar então neste nosso trabalhinho. Ok? Show de bola, show de bola. Próxima questão. Questãozinha de número 8. Para continuarmos as nossas sentenças. Então, questão número 7, letra C de casa. Oitava questão diz assim, ó. O texto com desenho ou desenhos apresentado é do gênero. Ponto. Cobrar só o gênero aqui do nosso texto. Efeito, Marcelo. O texto ali, ó, é uma charge? Não. Por quê? Uma charge é apresentada, ou nos é apresentada a partir de uma figurinha, né, ó, de uma figura, de um só núcleo de figura, uma sistematicidade de figura, certo? Marcelo, existem algumas questões que colocam uma sequência e chamam de charge. Eu posso levar em consideração isso? Cara, a título da questão, de simplesmente ele colocar uma figura, várias figuras, né, e dizer, olha, de acordo com a charge, segundo a charge, não leve em consideração, não leve ao pé da letra, não leve. Muitos examinadores nem sabem a classificação, né, de charge, tirinha, enfim.
Então não leva ao pé da letra. Agora, se ele cobrasse essa questão aqui, ó, este termo, ó, e dissesse que isso aqui era uma charge, estaria inadequado. Porque esta sistematicidade aqui, ela na verdade representa uma tirinha, tá? Ela representa uma tirinha. Vou até colocar logo aqui, ó, letra D. Por quê, Marcelo? Porque veja que aqui na tirinha, ó, o que eu tenho é a ideia, a colocação de mais de uma figurinha, né? Ó, mais de uma figura. Eu tenho a representação de quê, Marcelo? De passagens, de momentos sendo repassados ali. Há uma construção narrativa. Na charge, não. A charge, normalmente, ela tem um cunho crítico. A charge, normalmente, tem um cunho crítico, tá? Tem um cunho crítico, certo? Por exemplo, não sei se vocês costumam ler jornais, né? Mas acredito que sim. Aqui no Ceará, você que vai fazer essa prova aí, que é da Paraíba ou de outros estados mais próximos, né, também, e você que é do Ceará, existe um jornal que chama O Povo, né? Eu leio muitas charges que lá estão contidas, certo? As charges, sem fazer propaganda, obviamente, do jornal, mas enfim, até porque existe a veiculação. E o que é que acontece? Aliás, diversos jornais, né, do nosso país disponibilizam charges. O que é que eu tenho lá? Por muitas das vezes eu tenho simplesmente um desenho lá de um político fazendo alguma coisa. E eu tenho uma crítica em cima deste desenho, né? Uma crítica em cima desta única figurinha, desta única representação. Isso é uma charge, beleza? Reportagem não. Reportagem nada mais é do que a representação, né? A narração de um fato associado normalmente à realidade, ok? Um pouco mais retratado, né? Bem retratado, bem estipulado, com várias e várias vertentes. Por muitas das vezes, a reportagem é confundida com a notícia, né? A grande diferenciação entre reportagem e notícia se dá justamente porque a reportagem ela é mais longa, ela tem um aprofundamento naquele tema, ao passo que a notícia não, a notícia ela é mais objetiva, né? Ela busca causar esse choque, este primeiro impacto. Aí temos ainda o verbete de dicionário, que também não é o item. Verbete de dicionário nada mais é do que um texto propriamente, né? Que assume uma vertente mais voltada para a injunção, né, injuntiva de como se deve proceder, qual que é a sistematicidade, a significação de determinadas palavras e, por fim, o resumo escolar também não. Resumo escolar é um texto que deve ser produzido, né, em prosa, um texto em prosa, que vai tratar, obviamente, ali acerca do resumo de, seja uma matéria, seja um assunto diverso, um filme, uma própria reportagem, né? Eu posso ter um resumo de uma reportagem e por aí vai, certo? O nosso gabarito aí é tirinha, não confunda tirinha com charge. Dentro da literatura o que se define é charge, eu tenho uma figura, eu não tenho a progressão de ideias e a charge, é voltada para a crítica social, uma crítica, tá? Fazer uma crítica a um sistema, a um governo, enfim, a tirinha não. A tirinha pode ter esse cunho de crítica, Marcelo? Pode, mas só que a tirinha ela é dada, né? A sistematicidade dela é dada a partir da representação de várias figuras, tá? Então eu tenho mais de uma figura ali, mais de uma representação, beleza? Marcelo, então quer dizer que quando eu vir um quadrinho só, eu posso afirmar que esse quadrinho é uma tirinha? Não. Quando eu vir diversos quadrinhos ali sistematizados, eu posso afirmar que este quadrinho é uma charge? Não. Por quê? Esta é a representação da tirinha e esta é a representação da charge, como regra, tá? Mas, Marcelo, se eu vir uma expressão dessa e a prova dizer de acordo com a charge e chamar isso aqui, ó, de acordo com a charge, eu vou criar problema com o examinador? Não, não crio. Por muitas das vezes nem eles sabem ali o que eles estão colocando, tá bom? É triste, mas acontece. O gabarito é a letra D de Deus na questão de número 8. Bora para a nona questão que diz assim, em relação à concordância do verbo. Assinale a alternativa incorreta. Concordância verbal, vamos trabalhar aqui nesta questãozinha. Diz assim, ó, o prefeito e o governador disseram que a obra será concluída. Qual que é a concordância do verbo, Marcelo? É a concordância que acontece entre sujeito, ó, sujeito e o verbo. Só isso, é a chamada concordância verbal. É a concordância que deve ocorrer entre o meu sujeito e o meu verbo. Muito simples. Ó, o prefeito e o governador. Note que aqui eu tenho um E que faz a união entre estes dois núcleos, prefeito e governador. Aqui eu tenho um chamado sujeito composto. Ok, sujeito composto esse que tem a concordância, né, estabelecida com o meu verbo, que é o verbo dizer, que é um verbo transitivo direto, beleza? Quem ou o que disseram? O prefeito e o governador representam o meu
sujeito, sujeito este, já dito composto. Letra B. Foram os membros do conselho que aprovaram a lei. Ok, foram os membros do conselho que aprovaram a lei. Quem ou que aprovaram a lei? Os membros do conselho. Esse daqui é o meu sujeito. Sujeito este que está correlacionado, está concordando com o meu verbo transitivo direto. Aprovaram. Aqui está meu complemento, meu objeto, que é o termo a lei. Ok, aprovaram os membros do conselho. Veja que os membros do conselho aqui é um sujeito simples, mas é um sujeito simples que é plural, ó. Note que o prefeito e o governador é um sujeito composto que é singular, ó. Singular aqui, mas que quando eu faço a união me dá essa ideia de mais de um. Por isso a concordância estabelecida com o verbo. Letra D. A professora foi uma das que concordaram. Note, uma das que ou uma das quais, ó. Uma das que, uma das quais. Marcelo, o que é que eu preciso entender com essa expressão um dos, uma das? A professora foi uma das que concordaram. Marcelo, aqui está concordaram. Essa forma é adequada? É adequada. Do ponto de vista da norma culta, é adequada. Mas você sabia que eu também poderia dizer a professora foi uma das que concordou? Poderia? Poderia também. Visto que, levando em consideração que, se eu tenho a expressão uma das, um dos, certo? Um dos homens, uma das meninas, um dos trabalhadores. Veja que a expressão um dos me indica a chamada relação sujeito partitivo, certo? Representa uma parte. Dentro do sujeito partitivo, a gramática faculta ao usuário concordar com o núcleo do sujeito, que é a expressão a professora, ó, eu posso concordar com o núcleo, ou com a expressão partitiva, que é uma das, certo? Aqui é plural, ó, uma das, plural. A professora, singular. Então, eu posso concordar, concordaram ou concordou. Perfeito? Como colocou concordaram, está ok. Letra D. O Reino Unido comandou. Quem ou o que comandou? O Reino Unido, meu sujeito. Veja que o Reino Unido só tem um núcleo, que é a palavra Reino Unido. Ok, a concordância aqui dentro da minha sentença. Então, tá ok também, ó. Ok, tal qual aqui, tal qual aqui. Beleza. Nos restou o item E. Vamos ver, né? Deve ser o nosso gabarito. Ó, a cooperação entre os membros das Nações Unidas deverão... Opa, calma aí. Deverão nada, ó. Deverão não, né? Não. Quem ou o que deverão? Deverão a cooperação. A cooperação deverão? Não. A cooperação deverá, certo? A cooperação deverá. Ok, Marcelo. Então, meu gabarito é a letra E de fato, né? Não? Sim, sim. Letra E é o nosso gabarito, uma vez que o verbo tem de concordar com o sujeito. O sujeito, o núcleo do sujeito aqui é a palavra cooperação. Mas sabe por que o examinador faz isso? Porque ele visualiza que muita gente vai ter dificuldade, ó, visto que o termo Nações Unidas está bem pertinho, ó. Nações Unidas, muita gente pensa assim, Nações Unidas deverão. Quem é que deverão? As Nações Unidas, né? Não? Não, eu tenho que olhar toda a sentença, ó. A cooperação entre os membros das Nações Unidas deverão. Então, veja, é a cooperação deverão. Então, eu não poderia fazer a forma deverão, uma vez que a cooperação é o meu sujeito. A cooperação deverá, ok? Item E na questão de número 9. Vamos à 10ª, que diz assim. Assinale a alternativa em que o termo melhor é um substantivo. Marcelo, como é que funciona este terminho que aqui está? Ó? Melhor. Como essência, o termo melhor é um adjetivo, certo? Ó, adjetivo. Beleza? Beleza. Você vai lembrar, você, meu aluno, minha aluna, vai lembrar da seguinte frase do poeta, do filósofo Robozão, Cristiano Ronaldo. Uma vez ele disse assim, ó. Alguém perguntou para ele, olha, Cristiano, você se julga o melhor? Ele disse, na minha profissão, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu tenho que indicar que eu sou o melhor. Ou o melhor. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Coloca só esse contexto aqui, ó. O melhor sou eu. Disse o Cristiano. Certo? Certo. Ok, Marcelo. Ok. Tranquilo. Veja, então. Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu colocar primeiro um exemplo em que trabalhemos com o adjetivo. Tá? Certo. Eu disse assim, ó. O melhor jogador. Jogador. Certo? O melhor jogador.
Ok, Marcelo. Show de bola. Ou quando eu digo assim, ó. O melhor vende bem. O melhor vende bem. Vende bem. Show. Qual que é a diferença dessas duas sentenças? Eu tenho que saber que dentro do estudo da morfologia, que é o que está sendo cobrado aqui neste tema, morfologia, há uma dependência entre os termos. Ou seja, um adjetivo só é um adjetivo porque ele caracteriza alguém. Um artigo só é um artigo porque ele determina ou indetermina alguém. Um pronome só é um pronome porque ele substitui ou acompanha alguém. E, ainda, um numeral dentro do grupo dos nomes, né, para finalizarmos o grupo dos nomes. Um numeral só é um numeral porque ele quantifica alguém. E este alguém que é quantificado, que é caracterizado, que é definido ou indefinido, certo? Que é acompanhado ou substituído, é a figura de quem? A figura do nosso substantivo. Então, o que eu quero dizer para você é, se houver um substantivo e o termo melhor fizer referência a esse substantivo, o termo melhor é adjetivo. Se não houver um substantivo para que este termo, a expressão melhor, indique aqui algo relacionado a esse substantivo, o termo melhor vai ter a definição, né, por característica, ele vai assumir por derivação imprópria a função de substantivo. Olha o exemplo de cima, ó. O melhor jogador. Note que melhor jogador e o é o que eu tenho aqui. Esse o é um artigo, correto? Sim, é um artigo. Mas veja que não é qualquer o, é o jogador. Veja que jogador é o meu substantivo. O substantivo é o cara principal, é o termo nuclear que vai basear exatamente, vai dar base a todos os outros termos. Então, se eu tenho o substantivo jogador, esse o aqui está caracterizando, ou melhor, está determinando a expressão jogador. Como eu tenho substantivo, o termo melhor só pode ser o quê? Adjetivo. Ah, Marcelo, perfeito. Vê o exemplo de baixo. O melhor vende bem. Note que o termo, a expressão o que aqui está, é um artigo. Veja que eu tenho, após esse artigo, a expressão melhor. Mas eu não tenho o melhor atleta, o melhor jogador, o melhor homem, a melhor mulher, o melhor trabalho, a melhor cadeira, a melhor mesa. Note que aqui eu não tenho o substantivo para indicar o termo melhor. Veja, o melhor vende bem. Note que a expressão melhor aqui, ela equivale ao substantivo. Ela é uma expressão que tem valor de substantivo, certo? Por quê, Marcelo? Porque ela não caracteriza ninguém. Ela é utilizada de forma única, perfeito? Ok, vamos então para a questão levando em consideração estes pontos. Veja o primeiro exemplo, ó. O melhor presente foi o da professora. Veja que é o artigo, aí tem a expressão melhor, presente. Note que presente é o substantivo. Ok, Marcelo. Veja então que não é qualquer presente, é o melhor. Note que a expressão melhor é um adjetivo. Tome cuidado. Por quê, Marcelo? Porque normalmente, quando você vir o artigo vai anteceder o substantivo. Mas veja, esse é um caso, e isso ocorre na língua portuguesa e não ocorre, por exemplo, na língua inglesa, em que o artigo ele antecede a figura do adjetivo. Tranquilo? Então, a sentença A está adequada, mas não é o que eu quero. Eu quero um termo melhor com valor de substantivo. Olha o exemplo B. Fizemos o melhor tempo. Note, se eu tivesse dito, eu fiz o melhor, seria com certeza um substantivo. Mas eu disse, eu fiz o melhor tempo. Note que eu fiz o tempo. Tempo é o substantivo. Note que melhor aqui é uma característica desse tempo. Perfeito. Então, melhor aqui também é um adjetivo. Não quero. Letra C. Trabalhamos melhor quando estamos juntos. Trabalhamos melhor quando estamos juntos. Marcelo, a expressão melhor aí que está não está caracterizando ninguém. De fato, não está caracterizando ninguém. Mas essa expressão melhor indica o modo com que esta ação é realizada. Nós trabalhamos melhor quando estamos juntos. O melhor aí tem um valor de advérbio, porque indica o modo. Ó. Esse melhor aí é um advérbio. É o que eu quero, Marcelo? É não.
O que eu quero é um melhor com valor de substantivo. Veja a letra D. O melhor deve vencer a disputa. Opa, calma aí. O melhor o quê? Jogador? O melhor atleta? Não tenho. Eu tenho simplesmente o melhor. Note então que a expressão melhor aí assume o papel substantivo, apesar de em essência ser um adjetivo. Olha a letra E. Vamos escolher o melhor. É o melhor algo? Sim, é o melhor trabalho, ó. Trabalho é o substantivo, não é qualquer trabalho, é o melhor. Veja que a expressão melhor é um adjetivo da expressão trabalho. Então, na letra A, na letra B e na letra E eu tenho adjetivos. E na letra C eu tenho um advérbio. Como o que ele quer é o substantivo. Nosso gabarito é a letra D. Continuando, questão de número 11. Com relação à regência nominal, ó. Regência nominal, está no seu edital. Analise as afirmativas abaixo. Vamos lá, vamos tocar o barco. Sentimos muita admiração para ela. Não, quem sente a admiração por, certo? Então eu sinto admiração por ela. A forma está equivocada. Nos acostumamos pelo amor. Não, quem se acostuma pelo melhor, né? Na verdade. Quem se acostumou com o melhor. Então tá errado também. Temos respeito para com eles. Ok, ó. Quem tem respeito para com alguém. Ó. A expressão para com foi bem utilizada. Então note, 1 e 2 estão equivocadas. Ele quer as que estão corretas. Estão corretas 1, 2, 3 não. 2 e 3 não. Apenas 3 sim é o nosso gabarito. Letra C. A letra D diz 1 não, 2 também não. Vamos continuar. Questãozinha de número 12. Na mesma prova, para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a banca IBFC cobrou a regência, só que agora verbal. Note, cobrou a nominal e depois cobrou a verbal. Vamos lá. Qual é a regência nominal, Marcelo? É aquela que surge do nome. Qual é a regência verbal? É aquela que surge do verbo. Tranquila. Veja, ó, aqui, na questão de número 11, veja, note, quem é que solicitava a preposição? Muitos sentimos admiração. Quem sente admiração por. Foi o nome admiração. Na letra B, nos acostumamos pelo melhor. Veja, acostumamos. Ok, aqui eu posso dizer. Nos acostumamos. Aqui é verbo, ok. Aqui seria uma regência verbal. Aqui ele chamou de nominal, mas não tem problema. E a última, temos respeito para com. A expressão respeito é a que solicita a preposição. Então veja, são nomes solicitando preposição. Isso não vai acontecer aqui na questão de número 12. Quem é que vai reger a preposição? Vamos ver? Somos todos muito devotos por. Devotos não, ó. Somos devotos de, ó. Certo? Somos devotos de Deus. 2. Chegamos para o local. Não, quem chega, chega ao. Chegamos ao local. Então, a primeira e a segunda sentença estão equivocadas. E a 3. O novo orçamento implicará. O verbo implicar ele é muito importante, certo? Quem implica ou o que implica, implica algo. Não há preposição. Eu não posso dizer isso implica em, certo? Implica outro recibo, tá ok, ó. Não vou utilizar a preposição em implicar. 1 e 2 apenas estão corretas? Não, elas estão erradas. 2 e 3 não, corretas 1 e 3 não, corretas apenas a assertiva 3. Gabarito letra E de escola. Vamos para a 13ª questão que diz o seguinte, questãozinha que vai cobrar utilização aí do nosso hífen, que fala assim, ó. Aquela autoestrada é muito movimentada. Gosto muito do filme do Super-Homem, apesar de ser antigo. O médico indicou uma ultrassonografia. O livro contava tudo sobre a pré-história e o ex-governador ainda é muito popular. Guarda aí no seu coração, ó, prefixos que devem receber a figura do hífen, certo? Pré e ex, certo? Pré e ex, necessariamente, eu tenho que fazer o uso do hífen, tá bom? Hífen, ó. Opa, ficou torto esse bicho aqui, ó. Deixa eu só consertar, ó. Hífen obrigatório, tá? Hífen obrigatório. Obrigatório, ok? Hífen obrigatório. Show de bola. Então eu tenho pré-história e tenho ex-governador. O hífen está bem utilizado? Está. Eu quero a alternativa incorreta. Show. Olha a letra C. Ultrassonografia. Note, a expressão ultra é um prefixo. Show. Sonografia é aqui
a ultrassonografia, né? A expressão que se aglutina a ultra. Surge então ultrassonografia. O que é que acontece? A expressão ultrassonografia, por finalizar, né, em A, ó, e a expressão sonografia ser assim, ó, sonografia, o que era que aconteceria ali se eu deixasse só um S? Ficaria ultrasonografia, ficaria ultrasonografia. Por isso eu vou dobrar o Szinho, ó, e ficar ultrassonografia. Ok, tá certinho. Letra B, super-homem. Note que toda e qualquer palavra, obviamente, em que eu tenho a figura de um prefixo ou de uma palavra base, seguida de uma palavra, né, uma outra palavra base, ou, obviamente, né, a segunda palavra vai ser uma palavra base, que começa com H, ó, como é o caso de super-homem, a utilização do hífen é obrigatória. Então, quando eu digo assim, ó, ultra-homem, ad hominem, né? Ad no caso não, porque senão vai ser uma expressão prefixal, né, da nossa língua. Mas super-homem, ultra-homem, master-homem, né? Super-humano, são expressões ali em que eu tenho a utilização da figura do meu hífen, tá certo? Então é uma expressão que está correta, ó. Cuidado com a expressão sub-humano, tá? Sub-humano. Ok. A expressão sub-humano, ela também pode ser assim, ó. Sub-humano. Humano, tá? Sub-humano. Show de bola, show de bola, show de bola. São duas assertivas adequadas. Só nos restou a letra A, né? Por que a letra A está inadequada, Marcelo? Em autoestrada. Autoestrada é formado por prefixo, mais palavra base. O que é que acontece quando eu tenho prefixo mais palavra base? Veja bem, se o meu prefixo terminar em vogal, e a palavra base começar, ou seja, iniciar com a mesma vogal, iniciar com a mesma vogal, ó, prefixo, finalizar em vogal. Se o meu prefixo se finaliza em vogal e a minha palavra base se inicia com a mesma vogal que finaliza o prefixo, e eu vou colocar o exemplo aqui para ti, ó. Qual é o exemplo, Marcelo? O exemplo da palavra micro-ondas, ó. Micro-ondas. Ok. Note que micro terminou em O, prefixo, finalizou em vogal. E a palavra base, ondas, começa, né, se inicia com a mesma vogal que terminou o prefixo. O que é que vai acontecer? O hífen aqui ele é obrigatório. Agora, Marcelo, e quando é que o hífen não é obrigatório? Nas outras situações. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, uma palavra como autoescola, ó, autoescola, escola. O que é que vai acontecer? Auto terminou em O, escola começou em E. Veja, auto é o prefixo, terminou em O. Escola é a palavra base, começou em E. São vogais diferentes, não é verdade? Sim. Então, a utilização do hífen não vai acontecer. É o exemplo de autoestrada, ó. Autoestrada. Em autoestrada, o que eu tenho é auto, o prefixo terminou em O, estrada, a palavra base começou em E. Tranquilo? Então, o gabarito é a letra A de amor. Eu quero a inadequada. A palavra autoestrada deveria ser unida, sem a utilização do hífen, por óbvio. Questão de número 14 vai dizer assim, ó, em relação ao uso da vírgula, assinale a alternativa correta. Vamos lá, ó. Letra A diz assim, o menino que está usando o boné foi o que faltou à aula hoje. Note, o menino que está usando o boné foi o que faltou à aula hoje. Veja que este exemplo, ó, que faltou, ou melhor, que está usando o boné, é um exemplo de oração subordinada adjetiva, com pontuação, portanto, explicativa. Oração explicativa. Todas as orações subordinadas adjetivas explicativas recebem a figura da vírgula. Se ela é explicativa, ela recebe a vírgula. Vírgula é essa que antecede o quê? E se finaliza antes do verbo da oração principal. Veja, é como se eu dissesse, o menino faltou, certo? O menino faltou. Ok, que menino? O que está usando boné. Esse que está usando boné é a oração subordinada adjetiva de valor explicativo. Todas devem receber
a figura das vírgulas, portanto, ó, o item A já está correto. Item B, hoje à tarde iremos passear. Calma aí, ó. Olha essa vírgula aqui, ó. Veja que o meu adjunto adverbial é toda esta expressão, hoje à tarde. Então, a vírgula deveria vir bem aqui, ó, ok? Sendo esta vírgula obrigatória. Hoje à tarde, iremos passear. Letra C. Já te falei, Maria, que não poderei chegar no horário marcado. Veja, calma aí, calma aí. Já te falei, Maria. Ó, note que a expressão Maria é um vocativo. Cadê as vírgulas, ó? Para intercalar a expressão Maria. É um vocativo. Tem que ter vírgula, certo? Marcelo, não poderei chegar quando? No horário marcado. Essa vírgula aqui, ó. Essa vírgula aqui, quem chega, chega em algum lugar. Não, ó. Primeiramente, a regência aqui já está inadequada, né? Não poderei chegar no horário marcado. Ah, aqui não é locação, não é lugar, não é indicativo de lugar, né? Mas sim de tempo. Não poderei chegar no horário marcado. Ficou faltando aqui as vírgulas, né? Ficaram faltando aqui as vírgulas da expressão Maria, né? Então, ó, inadequado também, assim como a letra B. Letra D. Em 1987, o piloto ganhou uma corrida espetacular. Veja que espetacular é um adjunto adnominal de corrida. Eu não posso separar adjuntos adnominais e complementos nominais dos seus termos regentes, beleza? Marcelo, caberia uma vírgula aqui, ó, em 1987, caberia uma vírgula. Não obrigatória, obviamente, porque é uma locução adjetiva, né? Ou melhor, um adjunto adverbial de valor próprio adverbial, que é de curta extensão, né? Só tem dois núcleos, só duas palavras ali, então a vírgula seria facultativa. E por fim, ó, letra E, se eu soubesse, vírgula, falar inglês. Calma aí, ó. Se eu soubesse falar inglês, essa vírgula aqui está mal utilizada. Se eu soubesse falar inglês, vírgula, conseguiria um emprego. Aí sim, esta vírgula está ok, mas esta daqui não. Se eu soubesse algo, ó, falar inglês. Isso aqui é o objeto direto, ó. Objeto direto do verbo transitivo direto saber. Sendo assim, é uma expressão que eu não posso colocar vírgula, uma vez que não se utiliza vírgula entre verbo e seu respectivo complemento. Belezinha? Tranquilo. Olha para mim, ó. Cansou, bicho? Cansou? Cansou não, né? Cansou não. Sei que você gosta de questão. Bom, foram 14 questões aí cobradas, né, pelo nosso examinador nesta provinha, certo? Prova esta, volto a frisar, elaborada pela IBFC e realizada para o concurso do IBGE, tá? Prova bem recente, então nós vamos sempre fazer essas retomadas, tá? Sempre que surgir uma nova prova da nossa banca, nós vamos resolvê-la aqui, obviamente, antes do seu edital, antes da sua prova, beleza? Eu espero que este momento tenha sido proveitoso para você. Se você vai fazer esta prova, você não pode perder a oportunidade de revisar conosco os principais pontos que são elencados pelo seu examinador. Para isso, você vai escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e vai aproveitar o nosso terceiro lote já à venda, solicitado aqui para você, ó, para a nossa mega revisão de véspera. Não perca essa oportunidade. Aqui está o nosso QR Codezinho, 10 vezes de R$14,70, tranquilo, 147 no Pix, né? Obviamente, você consegue fazer aqui, ó, para que você tenha no dia 28/10 aí um encontro presencial conosco, com o nosso time, para que você consiga, obviamente, aí ter pontos importantes do seu edital. As nossas MRVs, graças a Deus, sempre são direcionadas, nós conseguimos bons resultados. Não será diferente agora para a PM da Paraíba, perfeito? Bom, desde já, quero agradecer a participação de cada um de vocês. Que este momento tenha sido importante para você, resolva muitas questões da sua banca, conheça o seu examinador, porque a partir do conhecimento acerca daquilo que ele costuma cobrar, nós vamos ter base para aquilo que virá, para aquilo que nos espera na próxima prova, no seu edital, na sua prova, beleza? Forte abraço no seu coração, fique com Deus, valeu, até mais! Existe aula, existe aulão, existe revisão e existe missão de véspera objetivo. Tell 'em about down in advance, staying out the way ain't enough. Even with time in my hands, I learned to move in a rush. Heard the kingdom wasn't need a saving. Brought some warriors in for the clutch. I got Layla encased in my grasp. They ain't gon' heal through those bruises and cuts. Can't get too caught in the past. I fight through the scars when I'm marking the map. Faced with the odds, the guards, the demons, and still put them all in their backs. I only run with immortals. We got a type of fight that ain't gon' never get old. E agora chegou a vez de quebrar tudo em João Pessoa, Paraíba.
está chegando a maior missão da história do Brasil com foco na PMPB. Dia 28 de outubro, em João Pessoa. Ingressos de primeiro lote esgotando. Don't take a chance with me, take advice. Been through the dark times, so I came with the dark side that'll show